Vamos abrir em Atos capítulo 1. Hoje nós vamos ler do verso 15 ao 26. Atos 1, de 15 a 26. Estamos na sequência aí do estudo. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi elevado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Há na tua palavra a instrução para nós. Abre o nosso entendimento, os nossos ouvidos, para recebermos a instrução que o Senhor nos deseja dar esta manhã. Fala aos nossos corações, pois nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, meu tema hoje neste texto é uma pergunta. Ainda existem apóstolos hoje? E nós vamos responder esta pergunta com a palavra de Deus. O texto que nós lemos é muito simples. Nós não vamos nos demorar muito tempo nestes versos nas reuniões. Porque o que acontece aqui é que Judas traiu o Senhor, né? Ele se suicidou, ficaram 11 apóstolos. Pedro se levanta na assembleia que continha 120 homens e disse: olha, ele lembra as escrituras, ele lembra um salmo, ele diz: olha, está escrito num salmo, outro deve ocupar o seu encargo, o lugar dele fique vazio e outro ocupe o seu encargo. Então Pedro, e isso é uma coisa que nós podemos aprender deste texto, é que Pedro viu uma situação que estava acontecendo na assembleia e utilizou a palavra de Deus para resolver aquela questão. Assim devemos nos portar como igreja de Deus. Se há alguma situação em nosso meio, nós lembramos da palavra de Deus e essa situação é resolvida. Foi assim que Pedro ali se levantou. É interessante que tenha sido Pedro que se levantou ali para falar e que Pedro passou a se tornar um dos irmãos considerados mais importantes, colunas na casa de Deus, porque é isso que a graça de Deus consegue fazer com os homens. Vocês lembram quem é Pedro e o que ele fez? Pedro negou o Senhor e Pedro logo depois foi restaurado pelo Senhor. Pedro, em um momento, falou: não quero mais nada, eu vou é pescar. Mas o Senhor restaurou a Pedro. Somente a graça de Deus pode levantar um homem como Pedro para que ele agora tome a palavra no meio de 120 irmãos, recebendo uma direção clara do Espírito Santo para dizer: olha, está escrito no Salmo, nós temos que fazer isso, é a palavra do Senhor que diz. Veja, primeiro que Pedro não fala: eu acho que nós temos que fazer isso. Pedro diz: está escrito.
né? E os irmãos então lançam sortes e a sorte recai sobre Matias. Há muito questionamento sobre isso. Poxa, os irmãos lançaram sortes. É somente em Atos 2 que vem a descida do Espírito Santo sobre eles. Portanto, naqueles momentos eles não tinham essa instrução direta. E no Velho Testamento essa prática era comum, era normal, lançar sortes e pedir ao Senhor que determinasse, né? Há um provérbio que diz que alguém pode lançar sortes, mas quem determina é o Senhor, né? Então nem o resultado do dado os homens determinam, é o Senhor que determina tudo em sua soberania. Então eles recorreram a uma prática do Velho Testamento para decidir isso. Decidiram um homem, Matias, né? Caiu a sorte sobre ele e ele foi chamado junto aos 12 para ser apóstolo. Há também uma outra discussão que eu considero apenas uma discussão boba. Quem deve ser o 12º apóstolo, Matias ou Paulo? Não, irmãos, é Matias. Está escrito que ele foi chamado para ser o 12. Paulo disse, ele mesmo disse que ele foi um chamado fora do tempo, que ele era o apóstolo dos gentios, né? Então, a gente fala, não, os apóstolos erraram, eles fizeram errado, não era isso para fazer, que se eles esperassem um pouco o Espírito Santo descia sobre eles, e aí eles escolhiam. Mas quanta audácia, né? Eles fizeram errado. A palavra está aqui, está escrito, eles fizeram, não há nenhuma reprovação sobre o que foi feito, está tudo certo. E é interessante que Matias, o que a gente tem sobre Matias? Nada, não sabemos nada que ele fez. Mas que honra ele recebeu de ser um dos apóstolos. E certamente a história da igreja diz que ele serviu muito e até foi martirizado, né? Isso é interessante também para nós recebermos como ensino. Talvez nós nunca sejamos lembrados por nada. Matias não tem mais nada escrito, mas ele serviu ao Senhor. Talvez nossos nomes não fiquem lembrados aí pelos homens, mas o que importa é servir ao Senhor. Ninguém faz uma pregação sobre Matias. Ninguém faz, né? Matias, quem é Matias? Mas ele foi escolhido pelo Senhor e serviu ao Senhor e deu sua vida ao Senhor e pregou o Evangelho e foi martirizado pelo Senhor, conforme a história da igreja nos conta. Que possamos ser como ele também. Não queremos que o nosso nome seja lembrado. Nós queremos que o nome de Cristo seja exaltado. Pois bem, mas então, como não há muito o que se falar neste texto, além do que já está posto, tinha 11, precisava de mais um, escolheu Matias, acabou. Nós vamos entrar num assunto que é muito atual, que é o título da nossa mensagem. Ainda existem apóstolos hoje? Os homens arrogam para si que sim, eles se autoproclamam apóstolos, eles dizem que são apóstolos, né? Você liga a TV, tem aquele homem com o chapéuzão caipira, dizendo que é apóstolo, né? Ele diz que é apóstolo e, enfim, não sei, tira da cabeça dele que ele é apóstolo, ele nem sequer prega o Evangelho, ele nada tem das qualificações que os apóstolos possuem e dizem que é apóstolo. Mas há um irmão que diz que hoje em dia é fácil saber quem é falso apóstolo e quem não é. Se diz que é apóstolo, é falso. Porque eles já morreram, né? Não existem mais, e nós vamos provar isso com as Escrituras, com alguns textos. Eu sei que às vezes é ofensivo para alguns. Eu saí de uma denominação cuja a líder era uma mulher e era apóstola, e eu não estou aqui para julgar o caráter de ninguém que faz isso, mas apenas para apontar o que as Escrituras dizem a respeito disso. Então, o primeiro texto que eu gostaria de abrir com os irmãos para nós vermos esta questão, se ainda existem apóstolos hoje, é Efésios 2:20. Pode parecer que a reunião hoje é apenas curiosidade, mas é muito importante sabermos estas coisas. Porque há certas coisas que os apóstolos faziam que nós não podemos fazer mais, e que os homens acham que podem fazer ainda e continuam fazendo, estão cometendo blasfêmia, estão desonrando o nome de Cristo, estão emporcalhando a igreja. Então,
é muito importante que, se nós queremos obedecer a Deus, ser uma assembleia que glorifica ao Senhor, que nós saibamos como devemos nos portar na casa de Deus. Então Efésios 2:20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Irmão, com este texto aqui que você leu, você prova que não existem mais apóstolos? Prova. Vamos entender o texto que nós lemos. O Espírito Santo aqui começa a dizer que a igreja é como um edifício, é uma construção. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 2, diz que nós somos edificados como pedras vivas. Então, aqui é dito que um edifício está sendo construído, e este edifício é a igreja. A pedra angular é Cristo, e essa já foi colocada. Acima desta pedra angular, os fundamentos foram colocados pelos apóstolos e pelos profetas. Nós lemos no versículo 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, quando você vai construir uma casa, você primeiro coloca os alicerces, os fundamentos, para depois construí-la. Os alicerces e os fundamentos da igreja já foram colocados pelos apóstolos. Não há mais nada que precisa ser colocado. Então, nesta construção, onde nós estamos nesta construção? No fim, irmão, não há nada. A igreja está apenas sendo edificada. O que nós estamos esperando, na verdade, é que os últimos eleitos de Deus sejam salvos, para que Cristo venha nos buscar. É isso que nós estamos esperando. Todos os fundamentos, todas as doutrinas, já foi posto. Não há nada novo para fazermos. A igreja, então, está edificada sobre o fundamento que os apóstolos já colocaram. Então, isso também é uma prática muito comum, que as pessoas gostam de... Não, Deus tem uma nova revelação, Ele deixa o que Deus está me falando agora. Não quero saber de nada que Deus está falando agora, porque tudo que Deus tinha para falar, Ele já falou. Ele não... mas você não limita o Espírito Santo ao fazer isso? Não, é você que blasfema contra Ele, porque diz que a palavra de Deus não é suficiente. E esse é um método que as pessoas usam. Não, você limita o Espírito Santo porque Deus continua falando. Sim, Ele continua falando. Basta ler as Escrituras, Ele continua falando. Ele continua dando revelações, abrindo o livro, e você vê a revelação de Deus. Né? As pessoas dizem que não vou naquela reunião porque não tem revelação. A irmã contava um caso desse. Por exemplo, em Romanos capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: as pessoas querem revelação, as pessoas querem conhecer essas coisas. Olha o que Romanos 1,17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Por que eu estou falando de revelação? Porque os apóstolos e os profetas, está escrito em Efésios 2,20, colocaram os fundamentos da igreja. Assim como não existem apóstolos hoje, não existem profetas hoje como existiam no passado. Os profetas que existiam no passado eram inspirados pelo Senhor, e as suas profecias estão contidas no livro escrito. E tudo que realmente falavam acontecia, não é essas profetadas de hoje. Assim como os apóstolos colocaram os fundamentos, a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não existe mais nenhuma revelação para ser dada. Nada, nenhuma. Se queremos alguma coisa, conhecer uma revelação profunda, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Aí você vai nestes locais em que se busca muita revelação, muito isso e aquilo, e eles não conhecem uma coisa: o Evangelho. Eles não sabem o que é o Evangelho. Você pergunta para eles o que é justificação, o que é a justiça de Deus se revelar no Evangelho. Eles não sabem responder.
Eles não sabem. Porque quando se assentam nos seus locais de culto, ao invés de a palavra de Deus ser aberta e pregada, eles abrem, leem um verso, não explicam o verso e começam a: eis que te digo, e essas coisas todas. Mas a justiça de Deus se revela no Evangelho. A igreja é edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas, os quais não existem mais. O que um pregador da palavra faz hoje? Ele fala de suas próprias ideias? Não faz isso. Ele abriu mão disso. Ele diz: não, eu não tenho nada para comunicar aos irmãos que parta da minha mente. Tudo que eu posso fazer é estudar este livro e ser o mais fiel possível ao transmiti-lo. Por isso é importante nós sabermos que os apóstolos não existem mais hoje. Agora, veja 1 Coríntios capítulo 12, porque há uns textos que as pessoas vão usando para dizer que não, a Bíblia diz que tem apóstolo, então tem que ter apóstolo hoje. Não, a Bíblia não diz que tem que ter apóstolo hoje. 1 Coríntios 12, 28. É dito assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-na todos. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Paulo aqui dá uma lista extensa de dons e coisas que existem no corpo de Cristo, que é a igreja. Mas ele começa dizendo: a uns estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos. Então, na cabeça das pessoas, quando Paulo escreveu isso, ele estava falando que a igreja é como uma pirâmide, em que em primeiro lugar, lá no topo da pirâmide estão os apóstolos, depois os profetas, depois os mestres, depois... É uma pirâmide de importância, em grau de importância. É a cabeça de muitos. Mas quando Paulo coloca primeiramente, ele está falando da ordem que os fatos ocorreram na igreja. Quem o Senhor primeiramente estabeleceu na igreja? Os apóstolos. Esta é a ordem que as coisas aconteceram. Em segundo lugar, os profetas. Isso não concorda com o texto de Efésios 2:20, que diz: estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas. É isso que aconteceu. Esta é a ordem dos fatos que ocorreu na igreja. E se o fundamento já foi posto, não há mais necessidade de apóstolos. Não no mesmo sentido em que eles eram apóstolos. Porque há quem possa dizer: não, mas no original, esta palavra apóstolo também significa enviado. Neste sentido, todos nós somos enviados a pregar o Evangelho. Num sentido missionário, todos nós somos. Mas no sentido do apostolado deles, de um ofício em que eles estabelecem fundamentos, em que eles determinam doutrinas, em que eles escolhem presbíteros e anciãos, nós não temos mais isso. Só eles podiam fazer essas coisas. Em Atos 2:42 é dito que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos podiam ter as doutrinas deles. Eles podiam, porque eles receberam isso do Senhor. Nós não recebemos isso. Vocês não creem nos apóstolos? Eu creio em Pedro, Paulo, João. Nestes eu creio e sigo suas doutrinas. Eu não creio no que vocês criaram aí. Nestes eu não creio. Eles são muito audaciosos. Porque eles dizem que eles têm a mesma autoridade que os apóstolos Pedro, João, Paulo. É muita audácia. Então, isso não é que eu ouvi dizer, eu vivi essas coisas. Quando o apóstolo chega, ele põe as coisas em ordem, então ouça o que eu estou para dizer aqui, Deus está me revelando isso e aquilo. Irmãos,
De maneira nenhuma. Agora, a palavra de Deus, nós vimos agora sobre a ordem das coisas, que a igreja é comparada a um edifício, o fundamento foi posto, agora as pedrinhas estão sendo encaixadas, faltam só os eleitos, últimos, e acaba, Jesus volta e a gente sobe, acaba com essa bagunça que estamos vivendo aqui. Mas, nós podemos ver qualificações dos apóstolos na Escritura. Como que dá para saber quais as qualificações para ser um apóstolo? Eu cito pelo menos 4 aqui. A primeira delas, ter visto Jesus pessoalmente. 1 Coríntios 9:1. Paulo diz assim, 1 Coríntios 9:1. Não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Então Paulo diz assim, eu não sou apóstolo? Faz uma pergunta. Eu não vi Jesus nosso Senhor? Então para ser apóstolo você precisa ter visto o Senhor. Ah, Mures, mas você não sabe. O apóstolo fulano de tal, ele falou que viu. Ele fala que viu, que Jesus apareceu para ele e ele viu. É tanta historinha, é tanta conversa fiada. Mas tudo isso, qual é a busca destes homens? É poder, é mandar. Tão diferente destes apóstolos, tão diferente, é mandar, é manipular, é ter direito sobre a vida de outros, tão diferente destes, que na verdade serviam. Eram os outros que tinham direito sobre eles, porque eles eram servos. Então Paulo diz, não vi eu o Senhor? Então ver Jesus pessoal, todos os outros viram, né? Eu estou citando o exemplo de Paulo aqui, que ele diz, não vi eu o Senhor? Porque todos os outros viram, todos os outros foram escolhidos pessoalmente pelo Senhor, inclusive. O segundo ponto é exatamente este, ser escolhido e enviado diretamente pelo Senhor. Eles foram escolhidos e enviados diretamente pelo Senhor. Veja, Lucas 6,13. Lucas 6,13 diz assim, quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Ele escolheu, chamou, ele mesmo fez isso, pessoalmente. João 6,70. Então, essa é a segunda qualificação para ser um apóstolo, ver Jesus pessoalmente, ser escolhido por ele e enviado diretamente por ele. 6,70. Replicou-lhes Jesus, não vos escolhi eu em número de 12? Então, está vendo? Mais uma vez. Não escolhi eu escolhi em número de 12. Né? Não mais, não menos, eu escolhi 12. Atos 9,15. Então, escolhido e enviado diretamente pelo Senhor. Mais uma vez, aqui é o Senhor falando com Paulo no momento da sua conversão. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis, como também perante os filhos de Israel. Instrumento escolhido para levar. Escolhido e enviado. Atos 22, 21. Pessoalmente, é o Senhor que está dizendo, mas Ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Então, escolhido e enviado diretamente pela boca do próprio Senhor. Então, ver pessoalmente, ser escolhido e enviado. O terceiro ponto, eles deveriam ter sido testemunhas da ressurreição. Deveriam ter testemunhado a ressurreição do Senhor. Então, Atos 1, 22, que é o texto que nós estamos estudando hoje. Atos 1, 22 diz, Pedro disse que era necessário, né? Atos 1, 22, começando no batismo de João até o dia em que dentre vós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, ser testemunha da ressurreição. O último texto sobre este ponto, 1 Coríntios 15, 8.
1 Coríntios 15, 8. Bom, aqui o texto é mais longo, mas só vamos ler o versículo 8. Paulo está dizendo que Jesus apareceu depois para mais de 500 irmãos, ele foi visto. Mas Paulo diz assim, versículo 8: e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. E aí ele diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno nem de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então, para ser apóstolo, você tem que ter visto o Senhor, tem que ser testemunha da sua ressurreição. E Paulo está dizendo, eu vi o Senhor. Eu vi depois de todos eles. Ele apareceu primeiro para eles, depois para 500 irmãos, e eu fui como um chamado fora do tempo. Ele diz até, olha só, versículo 7, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Há uma versão que diz que apareceu por último a mim. Por último a mim. O último apóstolo que viu o Senhor foi Paulo. Então, 3 pontos até agora. Ver Jesus pessoalmente, ser escolhido e enviado diretamente pelo Senhor, e eles deveriam ter testemunhado com seus próprios olhos a ressurreição do Senhor. Acha que tem homens que fizeram isso hoje? Acha que alguém viu pessoalmente o Senhor, testemunha? Não. Então, o que eles estão fazendo? Depois eles vão se ver com o Senhor. Última coisa, e essa é a mais difícil de todas talvez, mas eles arrogam que fazem isso, eles dizem que fazem isso. 2 Coríntios 12, 2. Eu anotei errado. Peraí. Mas aqui Paulo também está falando, em 2 Coríntios 12, 2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Então, aqui Paulo está falando que ele foi arrebatado ao céu e que ele viu o Senhor e teve revelações do Senhor, do próprio Senhor. Não era este texto. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui, eu anotei errado. É 1 Coríntios 15... Não, peraí. O texto, eu não vou lembrar o texto agora, mas eu sei o que o verso diz. Aí depois eu procuro e falo aos irmãos. O verso diz o seguinte: os sinais do meu apostolado foram provados entre vós com muitos prodígios, milagres. Então, o quarto ponto é o fato de fazer milagres e sinais em grande quantidade. Os apóstolos faziam isso. Os apóstolos tinham do Senhor isso. Eles faziam. Então Paulo diz, as marcas do meu apostolado foram provadas entre vós com sinais e prodígios. Eu agora perdi o texto porque anotei o texto errado, mas o texto é este. Se algum irmão souber aí onde está, este texto, eu sei que está em Coríntios, agora não sei se é em 1 ou 2 Coríntios. Quando Paulo defende o seu apostolado. Primeira Coríntios 9. Não. Achei. 2 Coríntios 12, 12. Não errei tanto assim, é que eu não coloquei o 1 na frente de 2. 2 Coríntios 12, 12, 12. Ah, meu Deus, graças ao Senhor. 2 Coríntios 12, 12, olha só. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então olha só as credenciais do apóstolo Paulo. Ele apresentou
Sinais, prodígios e poderes miraculosos. É que eles falam que fazem também, né? Então eles começam a orar e diz que o caroço saiu, que a dor de cabeça saiu. Eles dizem que fazem. Nós sabemos que é mentira. Nós sabemos que o que acontecia no Novo Testamento era diferente. Não ia lá e um curava no meio. Era todo mundo sendo curado, era o lenço curando, a sombra curando, era outra coisa. Eram as credenciais do apostolado de Paulo. Né? Os apóstolos de hoje não têm isso não acontece. Então vamos lá, só 4 coisas. Ver Jesus pessoalmente, ser escolhido diretamente pelo Senhor e enviado diretamente por Ele, deveriam ter sido testemunhas da ressurreição e uma grande quantidade de sinais e milagres, prodígios. Tá? Mas, desde lá daquele tempo, desde lá já haviam falsos apóstolos. Presta época. Veja isso em Apocalipse 2:2. Isso aqui é o Senhor Jesus falando à igreja de Éfeso, e ele diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, em que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. É isso mesmo que acontece, né? Eles a si mesmo se declaram apóstolos, mas eles não passam de mentirosos. Então, o Senhor Jesus está louvando a igreja de Éfeso por fazer estas coisas. Então, nós receberemos elogios do Senhor por reconhecermos estes homens como falsos apóstolos e não os seguirmos. Seguirmos os verdadeiros, a doutrina dos verdadeiros apóstolos. 2 Coríntios 11, versículos de 13 a 15. Veja as palavras fortes de Paulo. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Paulo diz que estes falsos apóstolos são ministros de quem? De Satanás. Então, por isso, irmãos, é que às vezes nós encontramos irmãos sinceros, congregando nestes locais. Sinceros, honestos, que amam a Deus, mas eles precisam ser alertados. Eles precisam ser alertados sobre o verdadeiro Evangelho. A maioria que está nestes locais precisa ser evangelizada, porque nunca ouviram o Evangelho. Estão seguindo os falsos apóstolos que são ministros de Satanás. Já pensou você congregar num lugar em que o ministro é um ministro de Satanás? Isso é sério. Isso é sério. Bom, 2 Timóteo 3,13. Então é dito: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, impostor é aquele que finge ser o que não é, né? Está se passando. Então, aí nós temos os impostores. Eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Que o Senhor nos livre destas coisas e nos ajude a livrar aqueles que estão nestas práticas. Nos ajude. Não de maneira grosseira, se sentindo superior a estes irmãos, mas de maneira amorosa. Como Judas diz, né? Judas não o traidor, o que escreveu a carta. Que nós devemos nos apiedar daqueles que estão na dúvida, tentando salvá-los. Muito bem. Agora eu quero só, para concluir este ponto dos falsos apóstolos aí que nós estamos, observar a vida de um verdadeiro apóstolo. Em 1 Coríntios 4, 9 a 13. E este vai ser o teste final, para nós dizermos que
os que estão aqui são falsos. Este é o teste final. Nós veremos Paulo falando, na visão dele, como ele achava que Deus colocou os apóstolos no mundo. Então Paulo diz assim em 1 Coríntios 4:9: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Então, na visão de Paulo, os apóstolos ocupavam o último lugar. Na visão destes, os apóstolos ocupam o primeiro lugar e eles são os bambas. Eles mandam, o resto obedece, eles ganham dinheiro, eles chegam de Mercedes, os membros chegam de ônibus, é uma loucura danada. Em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto aos homens como aos anjos. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos, e vós fortes, vós nobres, e nós desprezíveis. Então ele diz que os apóstolos são loucos, fracos e desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome, sede, nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa. Puxa, é tão parecido com os de hoje. Porque eles são esbofeteados o tempo todo, eles passam fome, eles andam nus por aí, eles são fracos, desprezíveis, eles não têm fazenda, avião, gado. São esses os apóstolos. Eles são verdadeiros apóstolos. E Paulo diz, nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Eita lasqueira, aí que acabou de lascar. Paulo trabalhava com as próprias mãos. Não tomava dinheiro de ninguém não, viu? Trabalhava com as próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Pronto. Estes são os verdadeiros apóstolos. Como eles são considerados? Como lixos do mundo. Como escória de todos. Existem apóstolos hoje, irmãos? Bom, aqueles que dizem que existem, eu espero que desejem também viver a mesma coisa que estes apóstolos viveram. E como eles não desejam, e como eles não viram o Senhor, e como eles não foram escolhidos diretamente pelo Senhor, e como eles não fazem, não mostram as credenciais do seu apostolado com sinais, prodígios, milagres, nós também dizemos a eles que eles são falsos. E nós não seguiremos as suas doutrinas. Muito bem. Agora, vamos passar por uma questão prática da nossa vida aqui, do nosso dia a dia, em que os apóstolos este assunto tem tudo a ver. Então nós já vimos, eles não existem hoje. Tudo que está aí é falso. Segundo a palavra de Deus, eles não existem hoje. Mas quais são as coisas que os apóstolos verdadeiros faziam? Então, como eu já disse, doutrinas novas. Novas, Murilo? Doutrinas novas? Eles não só ensinavam o que Jesus já havia ensinado, também ensinavam o que Jesus havia ensinado. Mas eles trouxeram doutrinas novas. Coisas que nós encontramos nas cartas, muitas vezes nós não encontramos nos evangelhos. Por isso também é um erro ficar somente com os evangelhos. Nós temos que ficar com toda a Escritura. Tudo é inspirado. Por isso nós precisamos das cartas que são enviadas diretamente pelos apóstolos para resolver questões da igreja. Nós queremos saber como a igreja deve se comportar, nós devemos ouvir os apóstolos. Porque eles escreveram para a igreja. O principal deles, Paulo, o apóstolo dos gentios, o responsável pela maior quantidade de cartas no Novo Testamento. Então nós temos que ouvir estes apóstolos. Então, Atos 2,42, que nós já falamos, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, a doutrina deles. Atos 1,1, que foi quando a gente começou este estudo, é dito que, olha, querido Teófilo, Lucas escrevendo, eu estou escrevendo para você, para tudo que Jesus, no antigo livro, em Lucas, no Evangelho, eu escrevi tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então Jesus começou a fazer e a ensinar nos evangelhos. Mas ele continuou a fazendo e ensinando por meio dos apóstolos, no livro de Atos e em suas cartas. Quando Jesus apareceu para Paulo, ele disse, eu vou te mostrar coisas. Então, Jesus ia mostrar coisas que Paulo entregaria à igreja. E olha só o que só um apóstolo pode fazer e nenhum outro homem pode fazer em 1 Coríntios 7,10.
Só um apóstolo pode dizer o que Paulo disse ali. Nenhum outro homem mais. 1 Coríntios 7:10. Aliás, aqui Paulo diz: ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe. Mas, no versículo 12 ele diz: aos mais digo eu, não o Senhor. Está vendo aqui? Paulo diz: o que eu estou dizendo agora digo eu, não o Senhor. Alguns, por falta de interpretação bíblica, de conhecimento da palavra, dizem: olha, Paulo está contrariando o Senhor e diz: olha, isso aqui não é o Senhor que diz, não, isso aqui sou eu. Não, o que Paulo está fazendo é o seguinte: ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Isso no versículo 10. Então, quando você vai para os evangelhos, Jesus disse isso, certo? Então diz: isso aqui não sou eu que estou dizendo, é o Senhor quem diz. Agora quando você vai no versículo 12, ele diz: isso aqui falo eu, não o Senhor. Porque Jesus não disse isso, mas eu estou dizendo. Eu tenho autoridade apostólica para dizer isso. Não é que eu estou passando por cima do Senhor, eu estou falando algo que o Senhor nunca tinha dito antes. E eu posso fazer isso. Digo eu. Um irmão hoje pode falar: isso aqui digo eu, não o Senhor. Ele falar para a igreja que a cara tem que fazer: olha, isso aqui digo eu, não é o Senhor não. Não, nós não podemos fazer isso. Só o apóstolo Paulo podia fazer isso. Entende? Por isso é importante dizer que não existe apóstolos. Porque se existem, outras pessoas vão dizer: isso aqui digo eu, não o Senhor. E eles dizem isso, esse é o problema. E é daí que nascem as heresias. E é daí que nascem os problemas. E é daí que o nome de Cristo é emporcalhado. É daí que as pessoas olham: igreja? Não é aquele povo que só engana os outros, que rouba dinheiro, que faz isso, que faz aquilo? Claro, eles são impostores, eles são falsos apóstolos, eles são obreiros de Satanás, enganando e sendo enganados. Outra coisa que os apóstolos faziam, e que não há mais apóstolos para fazer hoje, é escolher presbíteros e anciãos e ordená-los. Os apóstolos faziam isso. Mas, irmão, hoje em dia não ordena. Põe a mão lá, diz que é pastor, diz que é presbítero, diz que é isso, que é aquilo. Mas não há na Bíblia um mandamento para que isso se dê continuidade. Não há na Bíblia. Não há na Bíblia para dizer... Não é bíblico, inclusive, ao se dirigir a um irmão, chamá-lo de pastor. Não é bíblico. Você chama ele de irmão. Não é bíblico. Ele pode ser um pastor pelo dom dado por Deus a ele. Mas ele é o irmão. Nem os apóstolos se referiam assim a si mesmos. Quando você pega seus escritos, eles dizem Paulo, apóstolo. Eles não dizem apóstolo Paulo. Porque apóstolo era o ofício deles, era a função deles, mas o que eles eram era Paulo, era Pedro, é João, e são irmãos, apenas irmãos. Agora, eles escolhiam, veja Atos 14, 23. A minha versão diz assim, Atos 14, 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com Jesus, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Nós precisamos tomar um cuidado com esse texto. Como é que está na sua versão aí, Rodrigo? E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciões em cada igreja com oração e jejum. Melhor a versão do Rodrigo que diz eleito em cada igreja. Porque aqui parece, e é o que os homens entendem, que é a igreja que escolhe seus presbíteros. Isso não é bíblico. Os apóstolos escolhiam em cada cidade os seus presbíteros. Os apóstolos, eles elegiam os presbíteros. Claro que se uma igreja escolher quem serão seus presbíteros e anciãos, elas pensa na situação que fica o irmão que é escolhido pela igreja como ancião. Mas é isso que acontece. A igreja escolhe, mas não é isso que acontecia. Os apóstolos escolhiam. E não escolhia um, é sempre no plural, né? A eleição de
Versículo, presbíteros, no plural. Presbíteros, aqueles irmãos responsáveis que tomarão conta, que olharão o rebanho de Deus, não mandarão, não manipularão, eles olharão, supervisionarão, cuidarão. Não é para mandar e desmandar. E sempre no plural. Então uma igreja saudável é uma igreja que tem presbíteros no plural. Mas nós vamos chegar nos dias de hoje. Já que os apóstolos não estão mais aqui, e são eles que escolhem, como isso funciona nos nossos dias? Os apóstolos não estão mais aqui. A Bíblia diz que eram eles que escolhiam, que eram eles que iam de cidade em cidade e escolhiam quem eram os presbíteros. Hoje não tem mais apóstolo. Há também em Tito, nós podemos ir lá, Tito 1,5. Ou eram os apóstolos que escolhiam, ou alguém em que eles delegavam essa função. No caso de Tito, alguém enviado pelo apóstolo para escolher presbíteros. Então veja só, é dito assim, por esta causa, Tito 1,5, te deixei em Creta para que pusessem em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, pedissem para os irmãos fazer uma eleição, uma votação para que eles escolhessem seus próprios presbíteros. Não, constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então o que Paulo está dizendo aqui? Olha, Tito, vai lá em Creta, coloca essas coisas em ordem e escolhe o presbítero, constitui alguém presbítero lá conforme eu escrevi para você. Esse é o mandamento da Escritura. Ou os apóstolos faziam, ou eles mandavam alguém fazer. Ninguém faz isso por conta própria. Nenhuma igreja faz isso por conta própria. Ninguém faz. Não deve ser feito. A Bíblia não dá liberação para que isso seja feito. Ah, eu faço um curso de teologia e então alguém põe um óleo sobre a minha cabeça e pronto. É isso. Não está aqui. Não está aqui em lugar algum. Inclusive há uma distinção a ser feita entre o que é um presbítero e o que é um pastor. Presbítero é um supervisor, segundo a palavra de Deus. É isso que significa no original. Um bispo, um supervisor. Alguém que olha de cima, supervisionando o que está acontecendo, vendo a boa ordem das coisas, não deixando heresia entrar, não deixando... Nem necessariamente o presbítero precisa falar na igreja. Às vezes ele não tem o dom de ensinar publicamente, mas ele é um irmão responsável que olha as coisas e diz, isso aqui está fora de ordem, vamos consertar isso, porque ele zela pela doutrina, ele zela pela palavra de Deus. Então, mas isso é um presbítero. E um pastor? Nas igrejas, o que é um pastor? O pastor é quase o presidente da igreja, é o dono da igreja, ele é tudo nas igrejas, né? Ele é o que manda, ele é tudo. Mas o pastor bíblico é só um irmão que cuida. Você nota nele um cuidado. Ele está sempre preocupado com os outros. Ele está sempre ligando para os outros. Ele está sempre querendo cuidar, saber se está bem. Esse é um pastor. Ele não precisa de título para isso. E nem é um título na Bíblia. Não há um título para isso. Isso é um dom que o Senhor Jesus deu aos homens. E em cada igreja Ele dá este dom. Pode haver vários pastores numa igreja. Pode haver vários mestres. Pode haver vários evangelistas. Presbíteros, sempre no plural. O que é sempre um erro. É um irmão acima de todo mundo, mandando em todo mundo. Isso não é bíblico. Em lugar nenhum. Nunca foi, nunca será. Então, se nós queremos ser uma assembleia saudável, nós somos um grupo de irmãos. Ninguém aqui se chama por título nenhum. Nós somos irmãos entre irmãos. Ah, mas vocês lá não tem pastor? É o que as pessoas vão perguntar. Tem irmãos lá que cuidam. Ah, mas não tem um irmão lá que é evangelista? Não, tem um irmão que tem um dom de evangelismo. Se tiver, né? Se não tiver, não tem ainda. O Senhor não enviou. Né? É verdade. Não, na minha igreja lá tem o apóstolo, o profeta. Rapaz, né? Não quero ir lá não. Não quero saber. Não está na Bíblia isso? Não quero saber disso. Tá, agora vamos para a parte final, para finalizarmos a nossa... Não tem apóstolo, não existe, porque é tudo mentira. Os apóstolos, então, eles pregavam doutrinas novas, nós não podemos fazer isso. Eles escolhiam anciãos, nós não podemos... Anciãos, presbíteros e bispos é a mesma coisa, tá? Nós não podemos fazer isso. Mas e aí, como é que fica? É cada um por si, Deus por todos? A gente se reúne e vira uma bagunça? Como é que fica? Se não tem apóstolos hoje, o que a gente faz? Vamos abrir em Atos.
17. Acho que não é 17, espera aí. Quando Paulo encontra os irmãos de Éfeso em Atos, é que eu não anotei este verso aqui. Achei. Atos 20, Atos 20, 28. Veja só o que está escrito. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Muito bem, nós não temos apóstolos para constituir os bispos, para dizer, este é uma posição oficial na igreja, então quando o irmão passar, você baixa a cabeça que ele é o bispo. Não tem isso. Não tem isso na igreja bíblica. Mas o Espírito Santo continua constituindo bispos nas assembleias locais. Irmãos responsáveis. O Espírito Santo continua fazendo isso. Esses irmãos, eles são eleitos pela igreja? A igreja faz uma votação, vamos lá na votação ver quem são esses irmãos? Não. Mas a igreja reconhece o trabalho destes irmãos. A igreja vê o trabalho deles. Eles não precisam... Estes irmãos, eles não se auto-intitulam nada. Eles somos nós aqui, hein? Baixa a cabeça aí. Não. Pelo contrário, as igrejas, as assembleias locais reconhecem esses irmãos. O grupo de irmãos reunidos reconhece. Não, aqueles irmãos têm servido. Nós reconhecemos eles como servos do Senhor, que têm tido responsabilidade. Nós reconhecemos esse serviço na vida. Então tem que agora baixar a cabeça e pedir. Não, são irmãos entre irmãos apenas. Veja, eu vou dar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas que a igreja tem obrigação de fazer com relação a estes irmãos. E nós terminaremos a reunião de hoje. Estas 6 coisas. 1 Tessalonicenses 5:12. Então, não tem apóstolo para escolher, mas a igreja ainda tem irmãos. O Espírito Santo não deixou a igreja sem irmãos para cuidar. O Senhor sempre levanta. Então, olha o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e que vos presidem no Senhor e vos admoestem, que o tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Há versões que dizem acateis, há versões que dizem reconheceis, né? Então, a igreja, o que a igreja tem que fazer? Acatar e reconhecer esses irmãos que trabalham. Para que o trabalho desses irmãos não seja penoso. Acatem, recebam com amor estes irmãos, reconheçam, eles estão trabalhando para o Senhor no meio de vós. Não em cima de vocês, mas no meio, como irmãos. Né? Então, reconhecer é um dever da igreja, reconhecê-los, acatá-los. 1 Coríntios 16:15. Diz assim: E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabei que a casa de Estéfanas são as primícias da CAI que se consagram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a estes tais, como também todo aquele que é cooperador e obreiro. Então, veja, lá na igreja de Coríntios não tinha ninguém estabelecido, nem presbítero havia estabelecido ali ainda. Era uma igreja muito nova, mas Paulo manda uma carta dizendo: olha, lá na casa, tem os irmãos lá na casa de Estéfanas, eles são as primícias, eles se consagram, eles têm se consagrado ao serviço ao Senhor, eles têm se dedicado a isso, sujeitem-se a eles, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. A igreja deve se sujeitar a estes irmãos. 1 Timóteo 5:17. Faltam 3 textos, tá, irmãos?
Tenham paciência. 1 Timóteo 5,17. Diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. Há na versão NVI dizendo assim: eles devem ser considerados dignos de dupla honra, duplicada honra, né? Então, estes irmãos, eles devem ser honrados na Assembleia, eles trabalham, eles se afadigam no ensino, na palavra, né? Eles devem ser respeitados por isso, não admirados como super... Não, eles são irmãos, mas eles devem ser honrados, eles devem ser respeitados pela igreja. É o que a palavra de Deus diz, eles devem receber dupla honra, eles se afadigam, eles trabalham. Enquanto há irmãos que não têm tanta responsabilidade, que não têm que se afadigar tanto no estudo, na palavra, estes irmãos estão lá, eles estão se dedicando, eles estão gastando horas do seu dia lendo, estudando, se dedicando para servir a igreja de Deus, eles devem ser honrados por isso, né? Hebreus 13, 17. Aqui, irmãos, neste verso que nós acabamos de ler, na minha versão diz sobre honorários, sobre receber dobrados honorários. E aqui há uma questão que não é a nossa questão como assembleia local hoje, mas o que Paulo está dizendo, e ele diz em outros momentos nas Escrituras também, é que não deve ser amordaçada a boca do boi, que deve se pagar, né? Há em assembleias irmãos que se dedicam exclusivamente ao ministério e eles precisam receber salário por isso, né? Mas isso deve ser entendido pela própria assembleia local. Isso deve ser entendido pelos próprios irmãos, falando: olha, o número de irmãos cresceu muito, o trabalho está muito grande, o irmão não está conseguindo fazer este trabalho todo. Então, a igreja pode ofertar a este irmão para que ele viva somente disso? Pode. Agora, e Paulo diz que isso é válido, isso é bíblico, isso tem que acontecer quando chega nisso. Mas ele mesmo, em determinadas localidades, ele fala: olha, eu trabalhei com as minhas próprias mãos para não ser pesado. Porque Paulo entendia o seguinte, tem especialmente algumas assembleias que eram muito imaturas, falavam: eu não quero o dinheiro desses irmãos. Eu vou trabalhar com as minhas próprias mãos para não dar desculpa, para eles não terem o que falar de mim. Mas eu conheço irmãos fiéis ao Senhor, que vivem somente do ministério da palavra, que recebem auxílio da igreja. Não é antibíblico, está certo isso. Isso está certo, está correto. Claro que, no nosso caso, isso precisa acontecer. Claro que não, nós somos 12, 15 irmãos, né? Todos podemos cuidar de todos, está tudo bem, não há excesso de trabalho, está tudo certo, né? Então ninguém tem que receber